Olá, meus queridos, tudo jóia? Eu tô de volta salvando a sua redação porque nós estamos já no segundo semestre de 2022, estamos próximos, muito próximos do Enem, e aí eu já quero te pedir uma coisinha. Me conta aqui embaixo nos comentários aquele número que ninguém quer lembrar, mas eu estou lembrando, senhores, dada a urgência da preparação dos senhores para a redação do Enem. Coloca aqui embaixo para mim nos comentários há quantos dias nós estamos do Enem. Me conta, você está assistindo a este vídeo quando? Há quantos dias do Enem? E ao final do vídeo você vai comentar também o quanto que eu te ajudei, ok? Então deixa aqui embaixo. Quando você está assistindo a este vídeo, há quantos dias você está de fazer a prova de redação do Enem e, por último, o quanto eu te ajudei. Porque hoje eu vou falar de um dos terrores dos alunos. A pedidos, eu vou falar sobre os meus tipos de introdução favoritos, né? A gente já falou sobre as estratégias de contextualização, de introdução, e hoje, especificamente, a gente vai falar da nossa queridinha tese. Lembrando, quando você junta a contextualização do tema e a tese, você tem o parágrafo de introdução, o primeiro parágrafo da sua redação. E quando eu fiz lá o meu videozinho falando dos meus tipos de contextualização do tema favoritos, vocês me pediram também para fazer os meus tipos de tese favoritos. Portanto, estou eu aqui. Já aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários qual deve ser o meu próximo tema de aula de vídeo teórico. O que você quer que eu comente? Qual que é o meu próximo preferido que você quer que eu aborde por aqui? Aproveitando que você já está interagindo com este vídeo, assine o canal, ative as notificações, deixa aquele like, compartilhe. Ah, gente, vamos ali conversar, né? Deixe um biscoito para esta professorinha do YouTube se você gosta do conteúdo. Se você gosta do conteúdo, compartilha com seus amigos, ative as notificações e deixe um comentário falando assim, Jana, valeu, gostei, o que foi legal, o que não foi também, ok? Deixe um biscoito para esta professora. Bom, então vamos para, finalmente, as teses de que eu mais gosto, as queridinhas do meu coração. Existem diversas estratégias de tese, diversas estratégias argumentativas, mas eu gosto especialmente destas que eu já deixei até anotadinhas aqui. As minhas favoritinhas, eu vou até colocar um coraçãozinho nelas, são a tese por contraste, por responsabilização e por problematização. São as minhas favoritas. Tá? Eu até acho legal a antecipação da proposta de intervenção. A gente vai conversar sobre ela e tem uma especialzinha que eu vou só falar se vocês interagirem neste vídeo. Então vamos lá. Na tese por contraste, você sempre vai me falar qual é o contraste, a oposição existente naquele tema. Então você pode ter uma oposição entre como as coisas deveriam ser na teoria, por exemplo, como determinado por uma certa lei, um código, um direito, um fundamento, e como as coisas se dão na prática, como as coisas são de verdade, o desrespeito a essa lei, a esse código, a esse direito. Um contraste, por exemplo, entre a importância, por exemplo, de um grupo social e as formas de desrespeito a esse grupo social. Ou, eventualmente, você pode fazer um contraste entre as contribuições, os benefícios, as vantagens de um certo grupo social, de uma certa tecnologia, de um certo avanço e as distorções, os maus usos, tá? E aí, gente, eu já deixei, obviamente, separado para vocês um texto de um aluno que usa a tese por contraste. Por que eu gosto da tese por contraste? Porque toda prova de redação do Enem é um contraste entre como as coisas deveriam ser e como elas são de verdade. O ideal
e o real. E aí eu gostaria de exemplificar para vocês com um texto sobre o problema da pirataria no Brasil. Lembrando, quando a gente se pergunta o problema da pirataria no Brasil, a gente pode se perguntar qual é o problema? Ou seja, quais são as consequências negativas? Para quem é esse problema? Como aquilo se configura um problema? E aí eu separei para vocês uma redação sobre isso. Coloquei aqui, ó. Esse aluno começa fazendo um repertório sociocultural na introdução, que é o Código Penal Brasileiro. Lembrando, ele está escrevendo sobre o problema da pirataria no Brasil. E aí ele vai fazer assim. O artigo 184 do Código Penal Brasileiro criminaliza a prática da pirataria. Então, esse aluno mata 2 coelhos com uma cajadada só. Ele já põe o primeiro repertório sociocultural dele aqui e ele fala também direto qual é, já de uma vez, o tema. Então, aqui já vou marcar o tema desse aluno. Opa, tá beleza, hein, jovem? E aí ele vai explicar. Ou seja, torna crime o ato de desrespeito à propriedade intelectual. Ele aproveita para exemplificar que pode se manifestar por meio de vendas não autorizadas e de falsificações. Depois, se vocês quiserem, eu corrijo esse texto como um todo. A propósito, se você quer que eu corrija esse texto como um todo e mostre como esse aluno desenvolveu esse texto, que, modéstia à parte, ficou maravilhoso e eu ajudei a encontrar o repertório sociocultural, posso até pedir para esse aluno explicar como a gente construiu. O que vocês acham? Querem a correção desse texto? Querem que eu converse com este aluno e ele explique como ele montou esse texto? Deixa aqui os comentários. O que você quer com esse vídeo? O próximo vídeo pode ser a partir dessa redação. Você quer que eu corrija essa redação, que eu converse com o autor desse texto? Me conta o que você quer. E aí, ele vai falar assim. Entretanto, então ele está fazendo um contraste. Marcador de contraste. Ao ser analisado o atual cenário de pirataria no país, percebe-se que tal texto jurídico, ou seja, o texto jurídico anteriormente citado, não tem sido efetivamente cumprido. Ou seja, esse aluno fez exatamente uma tese por contraste. Qual é a previsão teórica no Código Penal brasileiro, o que diz a lei brasileira, em oposição ao cenário real? Então, esse aluno faz uma tese por contraste. Só que esse aluno, ele é meu aluno, portanto, ele herda de mim algumas preferências, para dizer o mínimo. Porque, olha só, a minha segunda tese favorita é a tese por responsabilização, que é quando eu te pergunto qual ou quais são os responsáveis, as causas daquele problema. Então, causa 1 e causa 2. Lembrando, o responsável não precisa ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser um contexto, pode ser um cenário, pode ser um fenômeno. Vamos dar uma olhada no que esse aluno pôs aqui? Ele vira e fala assim. Isso que veio antes é justificado. Então, ele já está me prometendo causa, ou pelo menos explicação, ao considerar que a virtualização contemporânea da sociedade, bem como seus desdobramentos, ou seja, a gente viver em um cenário de virtualização, de digitalização da vida, facilita o aumento desses atos criminosos. Portanto, o que ele está fazendo? Ele põe como causa principal, responsável principal pelo problema da pirataria. Então, ele está fazendo aqui a responsabilização. Ele mostra que ele tem como causa 1, responsável número 1,
a virtualização. E aqui já tem um repertório sociocultural, que eu nem vou falar sobre isso hoje, porque não é o meu foco no dia de hoje. E como desdobramento dessa causa, uma outra causa. A facilidade de compartilhamento desses conteúdos pirateados. Então ele põe em causa 1 e, tipo, causa da causa. Ele faz o que a gente chama de cadeia causal, né? Emendar causas que estejam ligadas. Então, ele faz isso na hora em que ele põe a virtualização contemporânea, que é a indicação que ele faz de causas, tá? A virtualização, bem como seus desdobramentos, que levam a uma facilitação do compartilhamento desses atos, e ele ainda aproveita para se posicionar. Criminosos. Na hora que ele põe criminosos, é muito legal, porque ele está retomando o que está lá no Código Penal. Ele ainda torna o repertório produtivo, amarra o repertório. Ok, só que esse aluno é muito meu aluno. Quem é meu aluno sabe que eu amo uma tese complexa. E o terceiro formato de tese, de que eu mais gosto, de que eu sou mais fã, é a tese por problematização, que é a tese em que a gente já aponta os prejuízos ou os prejudicados pela situação problema. As consequências negativas. Em geral, eu sugiro para os alunos colocarem consequência 1 e consequência 2, se couber. Vamos ver se esse aluno fez os prejuízos aqui? Fomos. De forma a que a expressão que dá essa noção de consequência lesar as patentes dos fabricantes. Então, essa é a grande consequência 1 desse aluno. Dessa forma, porque ele está fechando ali esse parágrafo, a fim de que consequências como o entrave à arrecadação de impostos, ok? E possíveis contaminações, então é como se ele colocasse consequência 2 e consequência 3, e aí já vou adiantando para vocês. Aqui, ele tinha colocado um repertório para a causa 1, que vai aparecer no desenvolvimento, e ele tem um repertório para a consequência 3, que também vai aparecer no desenvolvimento. Mas hoje eu não vou falar desse repertório, só vou falar desse repertório se vocês me pedirem para corrigir essa redação, analisar essa redação. Onde que você vai pedir isso? Aqui no comentário. Beleza, então ele fez a sua tese por problematização, em que ele aponta, na verdade, não apenas a consequência 1 e a consequência 2, ele faz um outro formato. Na hora em que ele vai problematização, faz a problematização, ele põe consequência 1, a quebra de patente, a consequência 2, a redução da arrecadação, e a consequência 3, que por enquanto a gente nem vai comentar muito, porque precisa entender o desenvolvimento, que é a questão de eventuais danos e contaminações. E é interessante que a quebra de patente leva ao problema da arrecadação e a contaminação. Então as consequências estão todas ligadas, assim como ele tinha feito lá na causa. Ó. Então ele vai fazendo desdobramentos, bem legal. E aí ele vai fechar. E quando ele fecha, ele utiliza, para mim pelo menos, um tipo de tese que não é favorito, não é queridinho, mas que eu até aceito, que é a antecipação da proposta de intervenção, que é a apresentação de uma síntese de como ele vai resolver o problema, tá? Então aqui é a síntese da intervenção. E aí, nessa síntese da intervenção, ele pode tanto apresentar os agentes da proposta ou as ações da proposta. Vamos ver como é que ele vai fazer isso? Dessa forma, a fim de que consequências como entrave à arrecadação de impostos e possíveis contaminações sejam mitigadas, intervenções são necessárias. Observem que ficou uma tese mais bobinha,
merece muito essa carinha aqui de um pouco desanimada, mas ok, ele já tinha se dado bem nos outros formatos de tese adotados, ok? Então ele fez uma antecipação da proposta de intervenção, ele nem fala de agente nem de ação, ele apenas fala que é necessário uma proposta. Como vocês podem observar, na hora em que esse aluno foi fazer a sua proposta de intervenção, ele usou o contraste com a responsabilização, com a problematização, com a antecipação da proposta de intervenção. Quando a gente soma isso tudo, gente, a gente tem, na minha opinião, o formato de tese mais forte, mais destacado e que merece o rosa mais cheguei desta mesa, tá? Ele faz aqui, no final das contas, o formato de tese, na minha opinião, perfeito, que é a chamada tese por roteiro ou por enredo, que é uma tese complexa que junta vários formatos de tese e que, na verdade, já conta qual que é a ordem da argumentação apresentada por esse aluno. Ele está contando o que ele faz no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto parágrafos. No primeiro, ele estabelece um contraste. No segundo, ele aponta as causas. No terceiro, ele aponta as consequências. E no quarto parágrafo, ele faz a proposta de intervenção. Portanto, ele já me conta tudo que ele vai fazer no texto, de modo que o projeto de texto dele fica super estratégico, ok? Bom, se você quer que eu corrija essa redação como um todo, mostre as safadezas que esse aluno comete, mostre os repertórios socioculturais, deixa um comentário aqui embaixo. Você quer que eu corrija? Você quer que eu converse com esse aluno para ele contar os segredinhos? O que você quer que eu faça com essa redação? Se você quer que eu faça alguma coisa com essa redação. Aproveita que você já está aqui, ative as notificações, inscreva-se no canal, deixa o seu like, compartilha. Afinal de contas, vocês mandam, eu obedeço. E aí, eu sugiro, o que vocês acham de obedecerem também? Um beijo e até o nosso próximo vídeo.